Olá, para você que é amante do gelato italiano artesanal, eu sou Rafael Reale-Ambrosin e hoje eu estou aqui novamente com a minha esposa, com a Fernanda, para a gente gravar mais um conteúdo, para a gente falar de gelato italiano. Esse é um quadro que a gente chama de Gelato, Você e Eu, onde a gente bate um papo, começaram os esquilinhos ali, onde a gente vai bater um papo sobre gelato. Hoje, mais uma vez, a gente separou algumas perguntas que eu recebi nas redes sociais, o pessoal manda ou rede social ou e-mail. Então, a gente separou aqui algumas perguntas e vai falar um pouquinho disso, né, amore? Sim, eu vou fazer as perguntas e o Rafa vai responder para tirar a E dúvida eu vou de vocês. respondendo. A gente vai aproveitar, hoje está uma manhã bem gostosa, a gente está aproveitando o finzinho do verão. A gente está aqui no Parque de Monza. Um lugar bem gostoso. Tá bem gostoso. Vamos Então lá, vamos antes lá. que o sol atinja, vamos direto ao ponto. Vai lá, amor. Começar então. Ó, o Marcelo perguntou: não encontro a farinha de semente de alfarroba. Contudo, achei várias opções por aqui: goma aguar, agar-agar, goma xantana, carragena, Carragena. entre outras. Qual melhor dessas você recomenda e qual a quantidade? A quantidade, isso na verdade, todos esses ingredientes, para quem não conhece, né? Agar-agar, farinha de semente de guar, goma guar, enfim, farinha de semente de tara, são todos considerados neutros no gelato. O que eles são? A gente pode chamar de neutros, são aditivos, espessantes, estabilizantes, todos são produtos naturais, feito ou de vegetal ou de algas. Vamos lá, eu quis só dar essa entradinha para quem não conhece saber do que a gente está falando. Então, ele está perguntando qual a quantidade. A quantidade aí, a gente diz mais ou menos, 4 gramas, em média, 4 gramas por quilo de mistura, tá? Por receita, quilo de receita. E a opção, ele falou que não acha, algumas receitas minhas eu coloquei como espessante a farinha de semente da alfarroba. E ele está falando que não encontra. Realmente é uma dificuldade encontrar isso no Brasil. Eu não encontrei nenhum site que venda. Tem muito site que vende a farinha da alfarroba, que é a planta. Mas nesse caso a gente não precisa da farinha da alfarroba, a gente precisa da farinha da semente da alfarroba. Ou seja, não é uma farinha escura, uma farinha preta da planta. A gente precisa de uma farinha da semente dessa planta. E realmente aí não encontra. E essas outras opções que ele falou que tinha, deixa eu ver, amor, porque a pergunta é bem longa. Ele falou, eu encontrei aqui outras opções, guar, agar-agar, goma xantana, enfim, essas são outras opções que dá para substituir essa que ele não encontrou, que é a farinha da semente da alfarroba. E direto ao ponto, né, na pergunta o que ele poderia substituir, tudo bem, se não tem ali, se você não encontra a farinha da semente de alfarroba, você pode colocar a farinha de guar ou goma guar, chame como quiser, no lugar dela. Precisa só tomar um cuidado que goma guar, goma xantana, a intenção o que pode acontecer é que esses dois ingredientes transformem mesmo o gelato em goma. Ele fica muito elástico. Quando você coloca a colherzinha ali e vai tirar para colocar na boca, ele estica, vira um chiclete. E isso não é legal, tá? Isso a gente pode acusar como um defeito no gelato. Então por isso tem que tomar bastante cuidado com esses ingredientes, trabalhar com eles o mínimo possível para não ter esse resultado no gelato quando estiver pronto. Então o que eu diria? Se você tem a semente de tara e você tem a semente de guar, coloca, se a gente estava falando aqui, em 4 gramas por quilo de receita. Você pode colocar 3 gramas de semente de tara e 1 grama de semente de guar, para fazer uma combinação entre eles, tá? Então, pode ser isso. Se você tem
só a semente de tara, coloca só a semente de tara. Se você tem só a semente de guar, coloca um pouco menos, 2 gramas, 3 gramas, e vê o resultado. Depende muito também dos outros ingredientes, né? Se é um ingrediente, se é uma receita que você coloca leite condensado, a tendência também é ele deixar um pouco elástico. Isso é uma característica do leite condensado. Então eu diria para você testar, é tudo teste aí, mas uma média é isso, tá? Se for só goma guar, você coloca em torno de 3 gramas e vê o resultado. Posso só abrir um parênteses, amor? Não sei se Claro. você finalizou. Finalizou o seu raciocínio. Seria isso. É. Pode ser uma combinação. Agar-agar, se você tem goma guar e agar-agar, você pode colocar 2 ou 3, entre 2 e 3 de guar e 1 de agar-agar, tá? O que eu ia falar é, qual melhor dessa você recomendaria? Por exemplo, eu vou escolher comprar uma delas. Qual você falaria assim, ó, compra essa Boa. que vai servir para você começar? Tá bom, boa pergunta, eu não tinha pensado nisso. Eu diria goma de semente de tara, tá? Ou chamado goma tara, farinha de semente de tara. Às vezes até o pessoal no site coloca ali goma tara, mas na verdade é em pó, não é goma, não é líquido. É a mesma coisa, tá? Eu até prefiro sempre comprar esses ingredientes em pó porque é mais fácil de você pesar, de não fazer sujeira, tá? Então eu diria a de tara, tá ok? Farinha de tara. Você pode usar, se quer comprar só um, começa por ela. Depois você vai comprando outros e vai fazendo a combinação. Maravilha. Boa. Vamos Agora, lá. o Arthur perguntou, fez 2 perguntas. Eu vou começar a falar uma só primeiro. Qual a marca da pasta de pistache você utiliza? Qual a marca da pasta de pistache? Poxa. Como eu faço em casa e eu não compro grandes potes, grandes quantidades que nem uma gelateria, eu não uso sempre a mesma. Eu vou muito de local, eu até... Sandamiano, né? Chama aquela. É uma das que a gente mais usa porque na verdade é uma que eu encontro em um supermercado que é perto da minha casa. Então essa é uma das que eu mais uso e ela é bem gostosa. Eu tenho certeza que é pistache puro, sabe? Não tem, você não sente gosto de outras frutas secas, porque isso acontece muito. Muita gente faz na sequência, né? Então faz lá avelã, amêndoa, pistache, tudo na sequência e muitas vezes não limpa bem e as próximas frutas secas vão ficando com um pouquinho de sabor das frutas que foram transformadas em pasta antes dela. Mas essa é uma que é bem gostosa, são pistaches da Itália e da Espanha, são 2 tipos de pistache. Eu gosto bastante, tá? Eu procuro muito também quando tem pistache só italiano, que, poxa, principalmente lá da Sicília, de Bronte, são bons. Mas eu tô falando tudo isso, assim, são pistaches que eu compro aqui. Eu não sei se no Brasil você vai encontrar esse tipo de pistache, tá? Eu não lembro o link que eu coloco pro pessoal do curso ali. Eu não lembro exatamente que pistache que é. Mas, enfim, eu acho que seria importante assim, você procura, o que é interessante, você olhar os ingredientes no potinho e ver que o único ingrediente é pistache, tá? Não pode ter nenhuma adição, nenhum outro ingrediente além de pistache. Açúcar, colorante, nada disso. Tem que ser pistache puro, tá? Se é bom, qual que é melhor, qual que é mais gostoso, você vai comprando. Cada vez você compra uma marca e aí você decide qual que é o mais gostoso, qual que você vai se aventurar sempre aí com ele. Bacana. E ele também perguntou, posso substituir o creme de leite fresco e a nata por qual ingrediente? Por qual? Bom, creme de leite é o seguinte, ou creme de leite, ou nata, óleo, manteiga, qual que é a função deles na receita? É trazer gordura para a receita, tá? Então,
Se você tira creme de leite, você tem que colocar nata. Se você tira nata, você tem que colocar óleo e assim por diante. Então você pode substituir qualquer um deles. Então se você não tem aí uma receita, se você não tem aí um creme de leite para receita, você pode colocar nata. Se você não tem nata, você pode colocar um óleo de coco, tá? Sempre óleo sempre sem gosto e sem sabor, sem saborizante, nada. Ou manteiga. Acontece, a única coisa que eu preciso deixar aqui como um detalhe é que não é substituir elas por elas, tá? Tem todo o balanceamento, porque cada um tem a sua quantidade de gordura diferente uma da outra. O creme de leite tem quanto? 35% de gordura. A nata tem quanto? 45, 48, depende da nata. Então não é, se tem 100 gramas de creme de leite, não é colocando 100 gramas de nata que vai dar o mesmo resultado. Não vai, porque ela vai trazer mais gordura e aí você pode estragar a receita por ter um excesso de gordura. Então pode substituir, mas precisa saber substituir a quantidade exata. Ok. A próxima pergunta, você falou que ele tem uma outra. Não, eram essas duas. Eu respondi as duas, As pistache e substituição. Essa parte de substituição não é só para a questão do creme de leite, né? Qualquer ingrediente, seja um ingrediente que traga gordura, seja um ingrediente que traga açúcar, seja um ingrediente que traga água, né? Fruta fresca, não pode ser substituído elas por elas, quantidade, não tem esse daqui, vou colocar esse, tá tudo certo. Não, tem que ver se vai estar equilibrado, se está dentro dos parâmetros ali, para não desandar a receita. Bacana. M. Coelho. Para ir consumindo aos poucos, preciso separar em porções para passar para a geladeira 30 minutos antes? Só o que consumir ou posso passar todo o pote e depois que sobrar eu volto para o congelador? Poxa, isso é muito importante, ó. O que acontece? O grande problema de você descongelar, então você fez lá 1 kg de gelato, você pega, descongela, coloca na mesa, come ali e aí sobra. Esse gelato que sobrou, até você fazendo isso uma vez, tá tudo bem. Mais que uma vez eu já considero um pouco arriscado, porque a tendência é que comecem a contaminação com bactérias. Então, para evitar esse tipo de contaminação, o ideal é fazer exatamente o que você falou no começo da pergunta. Pô, você fez 1 quilo, separe em porções, faz 2 de meio quilo. Não sei com quantas pessoas você vai comer, você vai tomar o gelato. Mas vamos supor, são 3 pessoas na sua casa, separa meio quilo. Quando você tirar esse meio quilo, cada um vai comer uma porção, acaba esse meio quilo. O resto está guardadinho, está protegido ali no congelador, tá? Aí no dia seguinte você tira aquele restante. Tirar 1 quilo, derreter e recongelar, primeiro que ele já vai perder as características, né? Quando derrete, o ar que está ali dentro, você perde esse ar, então ele já mexe na estrutura. Fora isso, a tendência começa a ter uma preocupação com contaminação, tá? Então, Fora que também muda, né, amor? E a gente percebe a diferença da estrutura do gelato, que não fica mais a mesma coisa quando você tira e coloca de novo. toda a característica, tudo que você fez, combinação de ingredientes, a incorporação de ar, a hora que ele derrete, ele perde tudo isso. Depois só vai ser um líquido congelado, ele não vai ter as características de um gelato, tá? Mas mais importante que isso é a contaminação, poxa, você não tomar um gelato que acabou tendo uma proliferação ali de bactérias, e aí vem os problemas, né? Dor de barriga, etc. Então, boa, é isso aí. Dividir, faz 1 quilo de receita, divide em 2 potes, faz 1,5 kg, divide em 3 potes. Essa é uma boa opção. Próxima, Gisele Afonso. Como fazer a conversão dos líquidos em gramas?
Na sua receita é tudo em gramas. Tenho essa dificuldade de conversão. Ah, Gisele, isso muita gente pergunta, mas é uma coisa tão simples. Não se preocupa com isso. Não, eu vou colocar leite. Conta em gramas, tá? Não vou colocar 1 litro de leite, não. Eu vou colocar 1 quilo de leite. Conta em gramas que não tem erro. A receita de gelato, ela é contada em gramas. Então não se preocupe em ficar querendo calcular, ainda que exista uma diferença, né, de 1 quilo para 1 litro, na receita é contato. Vira 1 litro de leite, conta 1 quilo de leite, tá bom? Não se preocupa, porque isso, a receita é feita em quilos. Maravilha. A Gisele também perguntou: posso utilizar somente sacarose e destrose sem a glucose? Pode utilizar, mas não substituindo elas por elas. Não é a quantidade de glucose, tem, sei lá, tem 40 gramas de glucose, eu vou colocar 40 gramas de dextrose para substituir. Não, aí detonou o gelato, tá? Porque eles têm propriedades diferentes, principalmente no poder anticongelante. Então não, você pode fazer uma receita sem glucose, só com sacarose e dextrose? Pode fazer, mas tem que ser balanceado de acordo com esses 2 ingredientes, tá? Pegar uma receita que tem os 3 ingredientes e aí tirar a glucose e adicionar a mesma quantidade de dextrose, vai estragar o balanceamento e o gelato não vai dar o resultado que você quer. É questão aí do conhecimento mesmo, saber equilibrar, saber balancear a receita, porque senão vai perder a receita. Ok, próximo. Próximo, amor. A Dilma Soares: onde encontrar a farinha de semente de tara? Dilma, o pessoal me pergunta muito disso, onde encontrar os ingredientes. Olha, eu acho muito nos sites aí do Brasil, eu acho muito. Eu sempre digo, Mercado Livre, tá? Tem outros sites, você procurando na internet, você vai encontrar. Inclusive tem muitos sites que, eu não lembro nenhum agora, que produtos naturais, Ingredientes naturais. ingredientes online. Esse é um site, ingredientes online. É verdade. Inclusive eles mesmo, dentro do Mercado Livre, né, no site do Mercado Livre, tem um dos vendedores é o Ingredientes Online. Então você pode ou ir no site deles, ou ir no Mercado Livre, e eles estão lá dentro também. Eu diria, o mais fácil é o Mercado Livre. Você encontra não só a de tara, como a de guar, tá bom? Goma xantana. O pessoal tem dificuldade, porque realmente esse não é o tipo de ingrediente que a gente encontra em supermercado. Tá? Até aqui na Itália, não é comum encontrar em supermercado. Mas é tudo, por exemplo, aqui na Itália eu acho na Amazon, no site da Amazon italiana. Tem tudo. Aí no Brasil a Amazon ainda não tem tanta coisa, não é tão grande, pelo menos nesse momento do vídeo que a gente está gravando. Mas o Mercado Livre tem bastante coisa. Dá uma procurada, a Amazon, o Mercado Livre, que você vai encontrar, tá? Tem porque eu disponibilizo vários links para os meus alunos e tem sim, você encontra. Dá uma procuradinha na internet que é fácil de encontrar. Próximo. Boa, amor. Próxima. Aparecida: gostaria de saber se é possível fazer esse gelato de amêndoa sem leite. Poxa, é possível e vou falar que eu até prefiro. Você sente mais o sabor, apesar dele... A sensação dele sem leite, né? Não vai ter a gordura do leite, do creme de leite, tem só a gordura da amêndoa mesmo. Então, apesar daquela sensação de mais geladinho, porque tem água, tem só a água e não a gordura, eu até gosto, eu até prefiro. Você também prefere, né? Sim. Sem água ou com leite? Depende, esse sim, com água, fica mais gostoso, dá pra sentir mais a amêndoa. Eu gosto muito, não só de amêndoa, como de pistache. De pistache fica melhor também com água. Fica bem gostoso, é muito de gosto para gosto, né? Muito pessoal isso. Mas dá para fazer sim, o de amêndoa dá para fazer sem leite. Olha, fica muito gostoso, fica muito bom. Precisa só equilibrar também, tá? Não é tirar o leite
apesar do leite ter 88% de água, não é só tirar o leite e colocar água, tá? Tem outras partes aí que precisam ser balanceadas. Eu acho que nesses também dá pra sentir mais um sabor intenso do pistache, da amêndoa. Quando é com leite, rouba um pouco, né, amore? Fica um pouco fundinho porque de aí leite. você sente também o gosto da gordura, né? Que é gostoso também. Não O é gelato ruim, é gostoso. Mas para um sabor mais intenso da amêndoa, realmente, um gelato feito à base de água, né? Sem leite, sem creme de leite, ele, poxa, dá um gostinho bem especial, fica bem gostoso. Dá sim. Vamos lá. A Marlene perguntou: posso transferir para um bowl de batedeira gelado para bater o gelato a cada hora? Ah, ok. Entendi. Ela tá falando, nesse caso, como que ela chama, Marlene? Marlene. A Marlene, ela tá falando, pelo que eu entendi, ela não tem a sorveteira em casa, então ela tá fazendo um processo de condensamento manual. Consegue fazer o gelato, mas tem que ser de forma manual. Eu diria, Marlene, que aí a única coisa é que você vai perder um pouco de tempo e a tendência é derreter mais o gelato. Quanto mais você mexe, mais derrete. Se você colocou ali o pote, colocou no congelador, daqui uma hora você tira para fazer o primeiro condensamento manual, né? Que é pegar a batedeira e bater, quebrar ali o gelato, bater para quebrar os cristais de gelo que ele está formando. Você tirar do congelador, colocar no liquidificador. É isso, né? Que ela falou, liquidificador. Um bowl de batedeira gelado para bater o gelato. Eu entendi isso também. Um bowl de batedeira gelado. Transferir o gelato para um bowl de batedeira, bater. Ah, tá. Seria como liquidificador, ok. De batedeira, aquele que nem a gente tem em casa, né? Que a gente tem em casa. Ao invés de bater no pote, bater naquele negócio. Eu não faria isso, tá? Eu não faria isso. Eu pegaria o pote mesmo, ali você tirou, até porque aquele pote estava no congelador, ele também vai estar gelado. E você bate ali rapidinho, não perde tempo e volta ele rápido para o congelador. Até porque esse momento, esse condensamento manual, você tem que fazer o mais rápido possível. Então acho que você vai perder tempo de tirar ele de lá, colocar num outro pote, bater, voltar ele para lá, alinhar, cobrir de novo e colocar no congelador. Eu acho que você vai só criar uma etapa a mais, vai dificultar um pouco e não vai trazer nenhum benefício fazer isso, tá? Eu não colocaria. Se você fizer também não tem problema. Eu acho que só vai... a tendência é derreter um pouco, né? Você vai ter que levar ele mais tempo no congelador, tá? O gelato é assim, quanto mais você mexe, quanto mais você vira ali, mais ele derrete. Acho que evita um trabalho também, né? Já de fazer direto. Um trabalho a menos, igual você falou. Porque não tem, por exemplo, essa coisa de utilizar Se eu estou fazendo na sorveteira, então o gelato ficou pronto. Quando eu vou armazenar, eu vou colocar no congelador, o que eu faço? Eu pego um pote vazio, deixo no congelador e a hora que estiver pronto o gelato na sorveteira, aí sim eu tiro da sorveteira e coloco num pote que já esteja gelado. Para quê? Para evitar o derretimento, principalmente de plástico, né? Porque o plástico, você colocou o gelato ali, você já percebe, onde ele toca o plástico ele já começa a derreter. Se tiver gelado esse plástico, a tendência é ele derreter mais devagar, né? Você retardar esse derretimento. Mas nesse caso, como é o condensamento manual, não vai trazer vantagem, viu? Eu faria diretamente, tira o pote do congelador rapidinho ali, bate em torno de 40 segundos, 1 minuto no máximo, é o suficiente para você bater e volta para o congelador. Vamos lá. A Cícera, se ao invés de colocar o gelato em potes de plásticos, não seria melhor colocar em vasilha de inox? Ah lá, é uma pergunta bem relacionada à anterior, mais ou menos anterior. Eu acho que
Tem nexo aí o que você falou, Cícera, né? Cícera. A Cícera. Tem nexo o que você falou. Realmente seria melhor. Só tem um problema. A gente não acha pote de inox com tampa. E no congelador, como esse congelador de casa é diferente dos congeladores de gelateria, ele tem muita umidade no congelador. Então você tem que tampar, tá? Por isso que eu falo, coloca o plástico, a película plástica, coloca a película plástica tocando o gelato e ainda tampa. Por quê? Para evitar o máximo possível de umidade. Quando você coloca num pote de inox, por que seria melhor? Porque o pote de inox ele fica mais gelado, ele vai derreter menos do que um pote plástico, porém você não tampa e aí se torna pior do que usar um de plástico, tá? Por isso que ainda a melhor opção é o de plástico. E agora mais recente, tem aquelas tampas de silicone que ajusta no próprio No local. pote. Poderia ser uma opção também, né, amor? Se a pessoa quiser fazer no inox. É um teste. A gente não tem em tentou. casa, a gente nunca comprou isso, então eu nunca tentei. Pode ser um teste. Teria da mesma forma. Cobrir com uma película e em cima, mas será que lacra bem isso? Não sei, amor. Não sei. É tipo de silicone, né? Que eu já vi que é silicone. Eu não sei se lacra bem ou não. Corta essa parte, né? Que eu perguntei isso. Por quê? Não, vamos deixar. Imagina, é importante. Às vezes o pessoal pode até testar e dar certo. Vamos ver se a gente Compra, né? testa. É. E Por se alguém- enquanto eu não posso falar se dá certo ou não. É, porque eu lembrei que tinha esse que é novo, né? Que ajusta em qualquer lugar. De tamanho ele estica, né? Não sei. Você fala que mais ou menos seria igual aquele azulzinho que a gente tem e coloca no chá, né? É. Só que ele Aquele fica só por cima, aquele não serviria. Não, só que ele é um silicone, amor, que ele tem a barrinha. Você Consegue envolver. consegue envolver. A gente, Talvez sim, se ele lacrar bem, seria uma boa oportunidade para usar o recipiente de inox. a gente pode testar Seria também, né? legal. Tá? Mas eu vou falar uma coisa, o recipiente de inox, não estando no congelador antes, não estando gelato, ele derrete do mesmo jeito o gelato, tá? Então, seja de plástico, seja de inox, o ideal é você colocar no congelador antes para ele ficar gelado, tá? Depois sim, depois que o inox está gelado, ele se mantém mais gelado do que o de plástico. Quando você tira do congelador, o inox se mantém mais gelado do que o de plástico. Mas antes não, se ele não estiver gelado, ele derrete igual o de plástico. Boa, amor, e foi bom você falar isso. É uma opção aí, uma tentativa. Vamos para mais uma, amor? Vamos. A última. Vilmar, se eu usar liga neutra, que é comum em sorvetes aqui no Brasil, vai ter muita diferença? Não tem, ó. Quando eu falo de semente de tara, quando eu falo de farinha, né? Farinha de semente de tara, de guar, goma xantana, agar-agar. Eu tô falando de neutro, tá? Ou liga neutra. No Brasil se diz liga neutra, aqui na Itália que fala neutro. Mas a gente tá falando da mesma coisa. Você pode encontrar também em algum local a liga neutra, o pacotinho já, e ali vai estar escrito a quantidade que você pode usar em cada receita. 4, 5 gramas por quilo. Tá bom? Se você tem a liga neutra, aí você esquece essa parte de eu vou fazer uma combinação de tara com guar. Esquece, compra a liga neutra e usa. A única coisa é você ficar ligado na liga neutra. Tem liga neutra que é para sorvete, que é feito com água, então não tem gordura nela. Tem outra liga neutra que é para gelatos, entendeu? Que precisa de gordura, que possui gordura, então pode ser usado. Eu não gosto de usar liga neutra, nenhum aditivo que tenha gordura em gelato feito à base de água, que não vai gordura.
tá? Eu não gosto disso, mas porra, não é proibido, cada um pode escolher aquela que achar melhor. Então não tem problema. Se você não quer comprar separado lá, tara, guar, você pode comprar a liga neutra e utilizar ela no lugar desses aditivos, desses espessantes, tá bom? Que nada mais é a combinação entre eles, né, amor? É que você Exato, sempre a liga fala. neutra é uma combinação, apesar da liga neutra sempre vir um pouquinho também de dextrose, sempre tem um pouquinho de açúcar, mas é uma ligação de alguns espessantes ali, estabilizantes, trabalhando junto. Ao invés de você fazer isso por conta própria, você já compra isso pronto. Pode usar que não tem problema, é a mesma coisa, tá? Por isso por hoje, por hoje é só, amor. Acabou as perguntas. Por hoje é só, tá bom. Então tá bom. A gente respondeu aqui algumas perguntas que a gente separou essa semana e vou pedir aí para você compartilhar com as pessoas que gostam de gelato, que você conhece, que tem a curiosidade para saber um pouco mais de gelato. Vou pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal, assim você vai receber novos conteúdos, vai ficar sabendo antes de todo mundo dos conteúdos que eu estou postando aqui. Eu vou aproveitar e te convidar para você participar, eu vou dar um curso gratuito, são 3 aulas gratuitas em outubro, tá? Outubro agora de 2022, nos dias 3, 4 e 5 de outubro, eu vou dar 3 aulas falando tudo sobre gelato italiano, tá? Gelato italiano artesanal para fazer em casa, vou ensinar como fazer um gelato em casa, então fica ligado, fica ligada para não perder que vai ser bem bacana, tá? Tô preparando 3 aulas bem legais. E depois também eu vou dar oportunidade para quem quiser se aprofundar mais, quem quiser realmente entrar no mundo do gelato italiano, eu vou dar a oportunidade de entrar no meu curso fechado, que se chama O Mundo Mágico do Gelato Italiano. A gente decidiu ainda abrir uma última turma nesse ano de 2022, é a última oportunidade. Então, eu vou deixar aqui embaixo um link de pré-inscrição para quem quiser já fazer a pré-inscrição. Então vai lá, deixa um comentário aqui para mim também, o que você achou, se eu respondi sua dúvida, se a sua dúvida não estava aqui entre essas perguntas, escreve aqui que num próximo vídeo eu vou responder. A gente finaliza aqui, né, amor? E obrigado por passar para mim as perguntas. E a gente se vê então no próximo vídeo e a gente se vê no próximo gelato. Tchau. E tchau.